A Polícia Federal fez uma mega operação para desbancar o crime organizado que atua na extração ilegal de minérios na Amazônia. A reportagem é da Rafaela Collins. Mais de 200 policiais cumpriram 62 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão preventiva com auxílio das Forças Armadas da União. A Força-Tarefa teve ações nos estados do Amazonas, Goiás, Roraima, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Distrito Federal. No território paraense, a força policial se concentrou nas terras indígenas Caiapó, onde a exploração ilegal do ouro tem gerado prejuízos à União e uma matança dos indígenas por causa das invasões das comunidades para atividade criminosa. As investigações iniciaram em 2020 e resultaram na mega operação deflagrada na manhã de hoje em 10 estados brasileiros. Com base nas provas reunidas pela PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio e a indisponibilidade de aproximadamente R$500 milhão das contas do investigado. Por força judicial, foi determinado o sequestro e bloqueio de bens, entre eles 5 aeronaves, 61 imóveis e ainda a suspensão da atividade econômica de 12 empresas. Segundo a investigação da PF, a organização criminosa atua em 3 frentes. A primeira, na extração ilegal do ouro. Em seguida, o metal é vendido para os intermediários, que seriam os atravessadores. A segunda frente de articulação da organização criminosa. Por fim, a terceira frente da atuação, onde o ouro é vendido para grandes empresas responsáveis por injetar este material no mercado nacional, livre de imposto. O ouro ilegal tem como principal destino a Itália, na Europa. Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que é retirado das terras indígenas do sul do Pará, aproximadamente 1 tonelada de ouro extraído de forma ilegal. Quem compra esse ouro, né? E no caso dessa operação, se verificou exatamente que há quem seja os compradores deste ouro ilegal. Faço uma pergunta muito simples: de onde vem o ouro que estamos comprando? Ou seja, os bancos, os países que são grandes exportadores do ouro brasileiro precisam se preocupar com a rastreabilidade desta atividade, deste minério que chega até as suas mãos. O Ministério Público do Trabalho também atuou em conjunto com a PF e as Forças Armadas nos garimpos que foram encontrados ainda em atividade para o combate às condições de trabalho análogas à escravidão. A operação foi chamada de Terra Desolata em italiano, que em português significa terra devastada, fazendo alusão ao rastro de destruição ambiental, econômico e cultural deixado pela exploração ilegal do ouro nas terras indígenas do estado do Pará. Não é mais possível que, em pleno século XXI, nós continuemos consumindo produtos que vêm da Amazônia, gerando exatamente esse rastro de destruição, poluição, sofrimento, desrespeito aos direitos humanos, sonegação fiscal, porque essa é uma atividade altamente contaminada pela sonegação. Totalmente. Gente, esse é um problema gravíssimo. E já se fala, por exemplo, em rastreabilidade de gado, de tudo que faz parte da nossa cadeia produtiva aqui no estado, exatamente para evitar isso, destruição, devastação da floresta. Agora, pensa só comigo, é muito parecido com a questão da madeira. A madeira, hoje em dia, já tem uma certa maneira de se rastrear, já tem documentações, não é a ideal ainda, mas já existe documentação para madeira. E aí, o que os caras fazem? Para você passar e transportar madeira, você tem que comprovar que ela foi retirada de maneira legal, da área de onde você retirou, para você conseguir mandar essa madeira para outro estado ou para outro país. O mesmo deveria acontecer com esses outros produtos, para que a pessoa lá na ponta que está comprando, a loja que compra, o fabricante que compra lá na Itália, vamos supor, saiba que esse ouro não é legal e que ele não pode incentivar, ele não pode comprar e incentivar de uma pessoa que causa essa degradação e essa destruição toda.
Então é um problema grave, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando não de futuro, mas de hoje, porque os reflexos da destruição ambiental que a gente pratica já estão aparecendo. Então as mudanças climáticas estão aí para a gente ter noção da gravidade. Daqui a pouco isso aqui vai ficar inabitável. Já está ruim, vai ficar pior.